Oi, alunos, aqui é a professora Camila. Hoje a gente vai falar sobre a evolução industrial brasileira, mas mais precisamente sobre o comércio exterior do Brasil. Como um todo, a gente vai falar sobre a evolução industrial do Brasil, também vai falar sobre a parte agrícola, né? Então, a nossa base industrial do Brasil, né? O nosso comércio é pautado na nossa parte industrial, que não é tão forte, a gente teve uma evolução tardia. E a parte agrícola, né? Somos um país basicamente agroexportador. Então, vamos começar. Bom, a gente precisa falar primeiro, né? Para falar sobre industrialização, a gente precisa falar sobre o café e sobre a crise do café. O café é muito importante, né? A atividade cafeira, ela veio desde 1850 e aí teve seu colapso ali em 1930. Então, toda a infraestrutura usada para o café, né, como as locomotivas, as Maria-Fumaça, né, os trilhos, tudo isso foi usado, assim como a mão de obra, né, energias e transportes, como uma herança da época do café para se instaurar a indústria no Brasil, nas regiões que já tinham essa infraestrutura. Então, em 1929, a gente tem a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? O crack da Bolsa de Valores, ele era como um polvo que seus tentáculos foram praticamente o mundo inteiro, e aqui no Brasil não foi diferente. O café era o ouro negro brasileiro, e aí sofreu também com a quebra da Bolsa de Valores. Então, nos anos 30, houve uma crise muito forte. Então, novas possibilidades político-administrativas e financeiras a favor da industrialização, sobretudo em São Paulo, aparecem aí para mudar, né, do café para outros tipos de comércio. Então, tu tem a intervenção estatal ali em 1930 com Getúlio Vargas. Ele fez grandes investimentos em implementação de indústrias de base, como a CSN, a Petrobras, a Chesf, com volumosos capitais e um retorno muito lento. Então, até o final da Segunda Guerra Mundial, as indústrias eram substitutivas. Após a guerra, a gente tem a entrada de multinacionais, que a gente observa muito forte durante a era JK, que a gente tem anos 50 até anos 60. Então, o plano de metas, que era o plano do Getúlio Vargas, eram aqueles grandes investimentos estatais que a gente vê aqui com o governo JK, né? O governo JK, ele tinha o slogan de desenvolver o país em 5 anos, né? 50 anos em 5. Então, ele investiu nos setores de energia e transporte, entrada maciça de capital estrangeiro em novos setores industriais. A gente tem aqui automóveis, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos e químico-farmacêutico. Consequência, aumento da dívida externa do Brasil, inflação e concentração industrial ali no Sudeste, São Paulo. Então, tu tem a criação da Sudene, da Sudan, da Sudeco, da Cedosul e da Codevasf e outras também durante o governo do JK. A gente tem também a ditadura militar. No final dos anos 60, início dos anos 70, milagre econômico, com elevados índices de crescimento econômico, com PIB de 10%, política industrial com a internacionalização e estatização da economia, expansão do consumo e facilidade de crédito, além do aumento das exportações de produtos industriais e da dívida externa. Entre os anos 70, né, em 1973 até 79, com a crise do petróleo, então tu tem um aumento dos juros internacionais e o achatamento salarial e o aumento da desigualdade e da exclusão social. Se no governo JK, né, do Juscelino, a política adotada veio se estender até a ditadura militar, que veio se apoiando em uma concepção econômica desenvolvimentista.
Então, apesar, né, dos militares seguirem o mesmo caminho de abertura, né, que já tinha começado com o JK, o investimento internacional e de criação de empresas, o governo militar do brasileiro era extremamente nacionalista, então ele tinha medidas agressivas para ampliar a participação do Brasil, né, no comércio internacional. E um dos slogans durante o governo militar era exportar é o que importa. Os militares então foram responsáveis por medidas protecionistas que, né, optaram por reservar o mercado do setor da informática até o ano de 84. Então, defendia-se a década de 70, né, desde a década de 70, a necessidade do desenvolvimento de uma indústria de informática nacional. O país só abriria esse setor, né, quando tivesse condições de competir com empresas estrangeiras, do porte da HP, por exemplo. Então, o setor ficou submetido a um órgão criado pela Lei de Reserva de Mercado. Então, aí a gente chega agora ao período atual, né, do século XX, né? A gente tem pós os anos 90 até chegar aqui no século XXI. Então, nos anos 80 a gente tem a década perdida com vários planos econômicos. Nos anos 90 a gente tem o governo Collor, com neoliberalismo e privatização e o impeachment. Em 94 a gente tem um plano real e a diminuição da inflação. Então, com a década de 90, a globalização consolidou a forma como as relações econômicas se manifestavam no estágio atual do capitalismo. Então, contribuíram para isso o fim da Guerra Fria, a incorporação do neoliberalismo por uma grande parte dos países, inclusive o Brasil, revolução técnico-científica e informacional e os meios de transporte. Além disso, a internet trouxe uma agilidade muito grande nas transações internacionais. Aí a gente também tem a venda e compra de mercadorias no mercado mundial, internet, né? Quem é que nunca comprou produtos chineses? Então, a gente tem o modelo econômico brasileiro um tripé no capital estatal, que as indústrias de bens de produção, ou seja, nos de bens, né, de base, aliás, capital privado nacional, que são as indústrias de bens de consumo não duráveis, e o capital privado estrangeiro, que são as indústrias de bens de produção e de bens de consumo duráveis. Então, na década de 90, países da América Latina, né, eles eram administrados por presidentes compromissados com as plataformas neoliberais. Então, a partir do Fernando Collor, ele vai adotar as principais medidas que vão delimitar as políticas neoliberais, que vão ser consolidadas com o Fernando Henrique. Na perspectiva do comércio internacional, então, desde o governo Collor, se reduzia as barreiras protecionistas que estavam ali salvaguardando, né, os produtos importados e eliminou alguns subsídios em alguns setores produtivos. Aí a gente teve, né, os produtos de R$1,99, né, famosos. Hoje em dia a gente chama produtos de R$10, né, R$20. Então, com o governo Lula, né, e a partir de 2003, ao contrário do que se esperava, manteve-se uma autoridade econômica e uma postura neoliberal, sustentada, né, na inflação em patamares relativamente baixos e equilibrou-se as contas do Brasil. Então, a partir dos anos 70, tu tem a desconcentração, dispersão de investimentos para o interior de São Paulo e para outras regiões. E nos anos 90, os índices de crescimentos econômicos do interior de São Paulo, do Nordeste e do Sul, eram bem maiores do que de São Paulo, por exemplo. Sem falar que a partir de 2004, o Lula aproveitou aí o embalo do crescimento econômico mundial e levantou uma perspectiva assim, de participação brasileira no comércio internacional diferente. Ele vai estreitar, né? Ele estreitou as relações comerciais com a China, com a América Latina, sobretudo com países africanos. Então, apesar de diminuir a dependência do mercado aí, de exportação com relação aos Estados Unidos, por exemplo, essa medida ampliou a dependência com relação ao mercado chinês. Então, dentre esses governos aí do período democrático, o governo Lula conquistou as maiores
taxas de crescimento e os mais elevados saldos da balança comercial. Ele também ampliou o comércio interno com a adoção de programas sociais. Aí a gente tem Bolsa Família, né? Então, a gente tem aqui a distribuição regional do valor, né, do real, ali, a da transformação da indústria desde 70 a 2000. Então, tu tem aqui região Sudeste, Sul, Nordeste, Nordeste, Centro-Oeste, e a participação deles dos anos 70 até os anos 2000. E como essa participação aqui vem crescendo, principalmente do Norte e do Nordeste. Olha, a participação deles nos anos 70 era praticamente mínima. Nos anos 2000, né, mais do que dobrou essa participação. Então, durante a primeira experiência neoliberal mundial, foi adotado no governo militar ali do Augusto Pinochet, né, aqui na América do Sul. Então, o modelo neoliberal ele se consolidou na América Latina a partir da década de 90. Percebam aqui, ó, que dos anos 90 para os anos 2000 há um salto, né, do 3,6 para o 6,7. Aqui a gente tem a estrutura agrária também do Brasil, números de empregos na indústria de transformação do mercado formal. A gente tem aqui, né, a estrutura industrial e a agrária do Brasil. Em números, aqui a gente tem em 1.000 empregados. E as datas, né, dos anos 2000 até 2011. Agora a gente vai falar sobre a estrutura agrária do Brasil. Bom, a agricultura tem um conceito aí como técnica de plantio e uso do solo. A gente já falou sobre isso aí desde o segundo ano, né? Então, objetivos aqui desse setor da economia é a alimentação e também, né, a matéria-prima. Tanto que a gente fala, né, dos setores da economia, não só do Brasil, né, mas a gente fala aqui setores da economia, setor primário, secundário e terciário. O setor da agricultura, né, setor aí que a gente chama de setor primário, que é o setor de onde provém as matérias-primas. Então, fatores de produção: terra, trabalho e dinheiro nos sistemas intensivo e extensivo. A gente também já falou sobre isso em outras aulas. O setor intensivo é o que dispõe de mais dinheiro, o extensivo é o que dispõe de mais terras. Então vamos lá, classificação dos sistemas. A gente tem sistema de subsistência, né? Como o nome já diz, é para o sustento. Comercial, que é para o consumidor. Especulativo, que é para exportação. Aí a gente tem os grandes latifúndios, né? Um plantation, que aí tem apenas um tipo de cultivo, tá? Aí a soja aí nessa região aqui chamada Mata Piba. O itinerante, que a gente tem a queimada, ele destoca, né? E a semeadura. E aí muito a gente vê isso também no Nordeste, a gente vê também na região Sudeste, demais. Científica, moderna, de países desenvolvidos, aí Europa, por exemplo. E a jardinagem, que é o mais tradicional, com técnicas mais aprimoradas agora. Né? A gente tem esse modelo aí de jardinagem na Ásia. Principais características, agora falando do Brasil. Não apresenta áreas que impedem a prática, né, da agricultura. Pequena parte da área total é ocupada, a gente tem muita área aqui, né? Os solos mais férteis, ou seja, as máquinas mais modernas e outras tecnologias são para produtos né, de exportação e para o setor agroindustrial. Então, o mercado interno fica em segundo plano, ou seja, tudo que a gente produz melhor aqui vai para fora do Brasil. Então, pequena participação do setor no PIB, participação significativa nas exportações e é o maior exportador mundial de soja e de carne bovina. Aí a gente tem nossos aliados aí na carne bovina, a China, que a gente exporta para eles. Maior rebanho bovino comercial do mundo, aumento das exportações de álcool combustível, etanol, aumento constante da produtividade, ou seja, com modernização, com tecnologia, com financiamento,
Agronegócio que favorece o crescimento de cidades interioranas. A gente tem cidades aí do interior de São Paulo que são assim, tão desenvolvidas quanto muitas capitais, até mais, né? Do que algumas capitais. Então, o país é o quarto maior produtor mundial de transgênicos em área plantada e é o quinto em valor de mercado. Vejam aí como esse setor é muito importante para o Brasil. A gente vai falar também de reforma agrária. O objetivo da reforma agrária era proporcionar a distribuição das propriedades rurais, segundo Wagner Cerqueira e Francisco, tá? Então, as origens aí da reforma agrária tá ali nas ligas camponesas, desde a década de 50, com Francisco Julião. Então, os conflitos do campo são causas e consequências aí do que a gente chama de reforma agrária, que nunca saiu do papel, né? Então, a gente tem aqui, ó, distribuição de imóveis rurais e de áreas cadastradas segundo a categoria do imóvel. A gente pode falar a categoria do imóvel minifúndio até área não classificada. Os minifúndios aqui, né, como a área de número de imóveis, né, cadastrados muito grande, e a gente tem, né, em área produtiva, né, e de área explorada também. Percebam aqui, né, a gente tem minifúndios pequenos, médios, grandes produtoras. A gente tem os principais produtos agrícolas desde 96 por estados. O que o Brasil produz? Café, cana, laranja, algodão, soja, arroz, milho, cacau e trigo. E a gente tem também os estados que produzem cada um desses. Vejam aí, a gente tem muito Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Pará. São Paulo, Alagoas, Pernambuco. Aí a gente dá um destaque aqui para a Bahia, que é o maior produtor de cacau do Brasil. Produtores de soja, maiores produtores de soja do país, né? Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás. A gente pode também destacar, né, a região da Mata Piba, né, da região de soja. O Mata Piba é o nome, né, que se dá as siglas do nome dos estados aí que formam essa região: Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E aqui a gente tem um mapa representativo do uso agrícola no território brasileiro. A região em marrom são áreas destinadas para grãos. Essa região mais clara é a região da policultura. Essa região nessa cor aqui mais avermelhada, mais laranja, é para monocultura, áreas de pastagem, áreas de floresta e áreas de extrativismo. Então, a gente também tem a pecuária, que o conceito da criação de animais, né, com o objetivo de alimentar a população, mas também, né, de também exportar. A gente tem o transporte e a tração. E as formas de criação, extensiva e intensiva, assim como o do plantio, né? Tipos de gado: bovino, equino, suíno, caprino, ovino, bufalino, moares e acininos. A gente já falou sobre isso também no segundo ano, viu? A gente tem outros tipos de criação aqui: carcinocultura, piscicultura, ranicultura, a avicultura, apicultura, cunicultura, marinocultura. Relação de trabalho. Pequeno proprietário, né? A gente tem, né, o pequeno proprietário, aquelas áreas rurais ali. O parceiro. Percebam aí esses nomes, viu? Parceiro, arrendatário e assalariado. E aí a gente fala, parceiro é quando aquela pessoa não tem terras. Ele faz um acordo e paga com a produção. Aí a gente pode chamar de meeiro, terceiro e carteiro. Se vocês ainda não entenderam como um meeiro, né?
ou um parceiro é aquela pessoa que não tem terras. E aí ela vai atrás de alguém que tem terras, ela faz um acordo e paga com a produção, ou seja, com o que ela produziu. O arrendatário é aquela pessoa que não tem terras, ele faz um acordo e paga em dinheiro e é um valor pré-determinado. Ele não vai pagar com produção, a produção é dele. O assalariado, ele é temporário ou permanente. A gente pode dizer o temporário, por exemplo, os boia-frias, ele só vem naquela época do ano, permanente. Observação, a gente ainda tem o poceiro e o grileiro. O poceiro é aquele invasor de terras. Já o grileiro, ele é invasor, mas com dinheiro ele arruma documentos falsos de posse da terra. E aí essa observação que a gente faz com o grileiro e poceiro, a gente pode falar também sobre a região indígena, né? Volta e meia passa aí no jornal sobre essa dificuldade aí, principalmente que se diz respeito a terras indígenas e terras evolutas e terras da União. Impactos ambientais causados pela pecuária, né, ou pela agropecuária. Compactação do solo. Compactação do solo é porque os animais, né, quando eles pisam no solo, eles vão compactar o solo, né? Até mesmo a área que o ser humano pisa diariamente, aquela área ali vai ser compactada, né? Então imagine uma área de criação de animais. Então erosão, queimadas, porque a gente ainda hoje, né, principalmente em regiões aqui mais pobres, ainda se limpa a região de plantio com queimada. Perda da produtividade, né, com a monocultura, então só planta um tipo ali. E a contaminação por agrotóxicos. Então a gente tem aqui um exercício de fixação. Eu quero que vocês façam esse exercício aqui. E também eu quero que vocês façam um caderno e mandem para mim por WhatsApp, viu? Mandem para mim por WhatsApp, é importante. Eu quero que vocês fixem isso daqui, viu? Esse assunto. Então até a próxima aula e até mais.